8/40. 8/40. Do CDR. É a aula dos ricos e das ricas. Falou comigo. Alô, tá falando comigo. Então, a gente está a gente está, bom dia, Grace. Nós estamos no drives mentais, né? Então, ontem a gente falou sobre administrando riquezas versus controle financeiro. Versus controle financeiro, né? Hoje a gente vai entender agora sobre o modo de pensar certo sobre custo versus despesa. Precisamos mudar a nossa concepção de custo e de despesa. Esse é um drive mental muito importante para a gente ser bem-sucedido nessa parte. Gritei tanto ontem na igreja que estou rouca e a garganta querendo. Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai aprender, faça aí assim, custos versus despesa, né? Custos, ele é um ativo e despesa é um passivo. O que é isso? O custo, ele vai gerar lucro e a despesa vai gerar despesa, né? Por isso que é passivo. Isso é uma mudança de mentalidade muito forte. Porque, normalmente, nós fomos acostumados a ter despesas. Aí a gente foi aprendendo que a gente tem que administrar nosso dinheiro, né? Que a gente tem que fazer o controle financeiro, saber quais são as despesas que a gente gasta, e tá tudo certo com isso. Porém, esse drive diferente, esse modo de pensar diferente, que nossa vida não deveria ser pautada em despesa, e sim custo. Bom dia, dona Yolanda. Estamos hoje aprendendo sobre o drive, sobre custo versus despesas. Custos versus despesas. Então, o custo, ele é um ativo, ele dá lucro, e a despesa é um passivo, né? É despesa. Então, a gente aprende que a gente tem que controlar, que a gente tem que anotar nossas despesas, que a gente tem que isso e aquilo. Mas, na verdade, o que Pablo quer ensinar para a gente é que, inclusive é a vida dele, ele não gosta de ter despesa, ele gosta de ter custo. Nós precisamos, ao invés de ter despesa, ter custo. Como é isso, Laura? Vamos dar um exemplo aqui claro para você entender. Se você tem um sonho de ter um carro, só pelo sonho por sonho, isso vai ser uma despesa. Você tem um carro lá, vamos dar um exemplo. Ele deu o exemplo lá de uma Porsche de 800 mil, na mão dele e na mão de outra pessoa. Na mão do rico, da pessoa que tem o drive de custo e despesa, ele primeiro só vai ter esse carro se for bom como para a vida dele como negócio. Ele nunca compra um carro simplesmente pelo sonho. Inclusive, ele manda a gente parar de sonhar, porque, na verdade, se a gente focar em exponencialidade, em continuar administrando riquezas, várias fontes de renda, a gente vai frustrar vários sonhos. Ele deu exemplo que ele sonhava em ter um Camaro e ele nunca teve, porque ele cresceu tão rápido que não deu tempo dele ter o Camaro. E tipo assim, Camaro, para quem tem Ferrari, quem concorda que é irreal. Tipo, ele nunca teve, ele começou a citar sonhos que ele se frustrou. O problema é que a gente vive só de um sonho, e a gente fica só, a gente tem que focar em administrar riqueza para o reino com foco, e essas coisas vão vir, e talvez você se frustre, que tem sonhos que você nunca nem vai conseguir realizar, porque passou rápido demais aquilo ali para você. É um nível elevadíssimo, né? Então,
O custo, anota aí, ele tem retorno sobre o investimento, ele tem ROI. O que é ROI? É retorno sobre o investimento. Então, a mesma Porsche de Pablo, de 800 mil, ela dá retorno para ele. Por quê? Porque para ele ajudou, a gente nem sabe, mas ajudou no brand dele, no network. Outra coisa, quando ele vê tudo como custo, não como despesa, ele nunca compra um carro no preço normal, ele sempre compra carro a preço mais barato. Por quê? Porque ele vê carro como custo. E mesmo sem a gente saber, ele pega o carro, valoriza por causa do brand, do network, né? Ele consegue transformar aquilo ali no ativo e ele sempre vende mais caro. Inclusive, ele contou assim: e eu vendo meus carros mais caros, porque o carro dele já tem um valor, concorda? O cara entrou numa exponencialidade tão grande que até o carro dele todo mundo quer ter. Meio que para pegar o carro dele, né? Então, aí ele disse assim: ah, Pablo, então se você vai dizer assim, então pronto, para você é muito fácil. A pessoa, o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. Esse é um pensamento totalmente errado, né, da gente ter. Não, o rico tem que ficar mais rico mesmo, porque a riqueza está aqui. O cara sabe fazer isso. O cara não pensa nem em despesa. Outro exemplo. Então, o carro para ele é custo. E aí, ele pode ter o carro que ele quiser, porque ele compra mais barato, ele usa como brand, faz uma mega promoção daquele carro da vida dele, usa e depois vende mais caro. Tá conseguindo compreender? Gente, Ele chega a falar, ele chega a. prazer em dizer o que é que eu posso aplicar isso na minha vida hoje? O que é que hoje eu tenho como custo que eu posso ter como despesa? Entende? Ou que eu tenho como despesa que eu posso ter como custo. Vamos dar outro exemplo aqui. Pode falar, Rafa. Ele chega a explicar como é que era no início, porque, tipo assim, né? Eu não me vejo tendo que procurar um carro mais barato para depois levar numa oficina. Vai atrapalhar o meu foco no outro projeto. Não, na verdade, você pode procurar só comprar, não comprar direto na loja. Você pode comprar um carro muito bom que você não precisa fazer nada. Ele deu exemplo, não foi nisso, foi no CDR. Eu lembro que ele deu exemplo que ele, inclusive a gente virou essa chave na compra e venda. Por exemplo, celular. Ele disse: eu não compro de loja, eu compro de quem eu procuro saber quem é que vende celular, onde é que ele compra. Então, só para você ter noção, Lu Fernandes, que é uma amiga minha, o marido dela vende celular. Eu já cheguei para ele, fez amigo, eu preciso saber onde você compra para vender. Ele é meu amigo e ele vai e ele diz, entendeu? Então eu não vou mais comprar celular direto na loja, como eu já fui. Eu posso comprar um iPhone novo na caixa de alguém que vai vender esse iPhone. É isso que ele diz, que a gente tem que aprender a ver tudo como custo e como despesa, sair de despesa e vir para custo, né? Então, por exemplo, ele deu o exemplo, né? De várias coisas que você pode ter como, em vez de custo e despesa. Ele tem um prédio que ele paga, ele comprou por muito caro o prédio, né? Mas ele contou a trajetória desse prédio. Primeiro ele alugou uma salinha e nos dias que ele não dava treinamento, ele alugava, ele botava para alugar a sala. Tu tá entendendo o que eu estou dizendo? Para quê? Para aquilo ali não ser despesa e ser custo. Foi um custo. Ele tem um custo por mês, vamos supor, de 5 mil do aluguel de uma sala. Nos dias que ele não está dando treinamento, ele botava para alugar, para aquilo ali se transformar em quê? Se próprio pagar a despesa, ele não ter despesa. Depois ele foi crescendo, foi para uma sala maior de 800 metros, depois outra no Alphaville de 500 metros. E outra coisa, a pessoa que foca em ter custo versus despesas, ele disse que ela para de ter meta. Ela foca em ter alvo. Anote aí. Alvo e não meta. Que é outro paradigma. Meta e alvo, né?
E ele diz que meta tem que ser piso, porque meta, o problema da meta é que vira o teto das pessoas. E ele disse que há 7 anos atrás ele desistiu, ele fez vários testes sobre meta e ele comprovou que não funciona, porque a meta vai dar um teto. Então, ele estava dando exemplo dessa sala que ele entendeu que era custo, não era despesa. A meta dele era daqui a um ano mudar de sala. Como ele parou com meta e as coisas foram crescendo e ele está na exponencialidade e não na meta, a meta pode ser o piso, ele não está nem aí. Só para você ter noção, ele ia sair daqui a um ano do contrato e ele foi crescendo tanto que de 3 meses depois ele comprou uma sala de não sei quantos milhões. E se ele tivesse focado na meta, aí agora eu vou dar um exemplo da gente. A gente montou uma mentoria de emagrecimento, e a gente, eu e Rafa, e a gente disse assim, daqui a 3 meses a gente abre outra turma. Sendo quando estava com dias dessa, já começou a surgir uma demanda, e a gente não botou, a meta era 3 meses, mas tá vendo que meta, né? A gente abriu outra. Por quê? Porque a gente estava focado no crescimento. Então, só para você ter noção, ele hoje tem um prédio de 10 milhões e que ele tanto faz evento para ele, quanto é hoje o maior lugar de se fazer evento ali naquela região dele. Então, não é despesa, ele disse que odeia despesa. Tudo que é despesa, ele corta, ou vai virar lucro, ou vai virar para pagar. Ele disse que no Brasil e no mundo, muitas pessoas que crescem, depois elas têm avião, elas quebram, porque avião é um custo muito alto. E ele, com esta visão, mentalidade, inclusive diferente, ele fala, né, diferente de muitos players do mercado, que acha que avião é custo, é despesa, o dele é custo. Só para você ter noção, ele, várias viagens, ele paga o custo, ele vê como custo, não como despesa, o combustível com mentorias aéreas que ele dá, mentorias aéreas. Aí ele disse assim, na minha cabeça, meu sonho era ir dormindo para tal lugar, para ir descansando, mas quando eu me lembro que naquele mês aquilo ali vai virar uma despesa, eu tenho que ele explicou, né? E eu tenho a mentalidade, que eu tenho um propósito de vida, e que eu tenho que dormir, que ele diz, né? Eu vou dormir demais na eternidade, eu durmo em casa e uso o meu avião para ser custo e para abençoar a vida de outras pessoas. E ele aí começa a contar os depoimentos de várias pessoas que, nessas mentorias aéreas que ele dá, a pessoa mudou de vida, porque é só ele e a pessoa. Tá entendendo? Ou seja, o avião na vida de algumas pessoas foi despesas caríssimas. Na mão dele é o custo. Ele não tem despesa com o avião dele. Você tá entendendo? É uma mudança de mentalidade que a gente tem que ter. Uma mudança de mentalidade, é um drive mental. Outra coisa, ele fala que dinheiro tem o dinheiro, tem o recurso e tem a energia, né? Então, o dinheiro, ele tem que ser o nosso escravo. Então, ele não pode ir para qualquer canto, sozinho, se ele quiser, como uma despesa, né? Ele tem que ser criado como um escravo. Ei, você pensa dinheiro, você vai para onde agora? Isso aqui que você vai voltar, e vai voltar quando? Né? Você vai assim, aleatório? Não, ele trata o dinheiro como um escravo. Dinheiro, você vai para tal canto, mas você volta, você vai voltar, você tem que voltar e tem que procriar, né? Isso é a mentalidade de administração de riqueza e não de controle financeiro. Ele disse que para ele gastar uma coisa pequena, boba, com alguma coisa, é mais difícil do que ele comprar uma coisa muito grande, porque ele vê como custo. E aquilo que não pode voltar, às vezes um lanche, uma besteira, é despesa, entendeu? A mentalidade do cara é completamente transformada nisso. Como é que pode? O cara dar não sei quantos mil numa coisa e vai perguntar isso aqui quanto é uma coisa pequena, porque na cabeça dele ele não tem despesa, ele tem custo. Então, o que é despesa, ele fica mais assim para o dinheiro sair. Então, só pôr ele, coloque o dinheiro em coisas que é custo.
e tente zerar suas despesas. Faça com que aquilo volte e não se torne mais despesa, se torne custo. Ele só acessou a exponencialidade na vida dele quando ele abandonou a ideia da meta. Há 7 anos ele não coloca nenhuma meta. Ele coloca empilhamento de pressão. Empilhamento de pressão, empilhamento de pressão. Focando em quê? Múltiplas rendas, administrando riqueza, potencializar a riqueza que já tem. Meu amigo, não dá tempo nem de ter meta se você pensar assim. Certo? Eles que toda palavra tem energia. Meta tem uma energia rasa, tem uma energia limitadora, tem uma energia que limita. Então, ele abandonou isso. Outra coisa, plano versus alvo, né? Ele também rasgou planos. E ele focou em alvo. O alvo dele é o reino, quanto mais melhor, é administrar riqueza, é potencializar. E não é um plano, não. E ele faz todos os dias isso, é uma mentalidade de multiplicação diária, de multiplicação diária. Tudo que você foca se expande e é desse jeito. Ok? E no final ele falou o seguinte: com quem é que você anda hoje? É uma pessoa que não tem nem meta? Ele disse: tenha muito cuidado, porque meta já é ruim, agora quem não tem. Ele disse: quais são as pessoas que você anda que não tem meta ou que tem não consegue bater? Sendo que meta é piso, né? Outra coisa, você tem amigos que, ou você tem pessoa, quem você conhece que não trabalha com meta, mas está focando na exponencialidade? E eu fiquei animada, porque eu já tenho umas 3 pessoas perto de mim que não estão mais focadas em meta, estão focadas em exponencialidade. Então, você tem essas pessoas perto de você, ou todo mundo que você anda não tem nem meta, nem meta. Ou passa ano e sai ano e a pessoa não bate em nada. Tudo que a pessoa diz que vai fazer, a pessoa não faz. Gente, cuidado com quem você anda, porque a gente é a média das pessoas que a gente ama. Ok? Próximo. Então, acabamos agora despesa versus custos. Eu declaro que você tenha pego o código assim, sem entender muito como vai fazer na prática, mas que isso seja um drive, que você comece a pensar. O que é que eu tenho de despesa que pode ser um custo? O que é que eu tenho como despesa que eu posso ter um custo? Certo? Isso mesmo. Eu mesmo, depois que virei essa chave, já várias coisas minhas que era despesa virou custo. Agora vamos para o MVP, tá? MVP. É a segunda aula de hoje. Deixa eu só ver aqui uma coisa que eu não falei ontem, que eu pensei que ia falar, mas se der tempo eu falo. Então, o MVP é um drive mental poderoso, e a gente já virou essa chave, que era do SPR, mas ele falou muito de MVP ligado a teste. Tinha a chave do teste e tem a do MVP. Aqui ele juntou os dois e ele transformou num drive mental poderoso, que é alguém que não tem problema com testar algo, né? Essa pessoa que está focada em exponencialidade, que está focada em crescer muito alto, ela não tem problema em dar errado, porque não é testar uma coisa e não funcionar, não é erro, é a validação que aquilo não funcionou, né? Então, ao invés de dor,
de dar uma desculpa, tipo assim, você chega para uma pessoa e diz assim, amiga, por que tu ainda não fez isso? Ou então a pessoa quer muito uma coisa, a pessoa diz, por que você não começou ainda isso? Por que você isso? A gente pergunta para a gente mesmo, por que eu não comecei isso? Aí a pessoa dá uma desculpa, não sabe o que é, porque ainda falta isso. Aí o outro diz, é porque isso aqui não sei o quê, isso aqui não sei o quê. As desculpas, né? Sendo que você poderia já trazer um resultado. Qual é o resultado? Rapaz, eu testei isso aqui e deu esse problema. Tá entendendo? A mente de uma pessoa que não tem problema em testar, faça assim, ó, é meter a cabeça mesmo. É meter a cabeça, testa, ó, não ter medo de... Você testou, deu problema, você validou, você teve um resultado. Que foi o quê? Colheu dados, que aquilo ali não é bom, então teve um resultado. É pior do que quem não fez, que não teve resultado nenhum. Quem concorda? É uma mudança de mentalidade que a gente precisa ter. Porque talvez você foi educado que você não podia errar. E aí você não testa. Você fica preso nas amarras, entendeu? Homem, se jogue. Teve resultado? Tive. Resultado positivo ou negativo é resultado. Agora, não ter resultado é a pessoa que nunca começou, nunca testou nada. Então, anote aí. Quando você faz um teste e dá errado, você não deu errado. Você simplesmente coletou dados. Coletou dados. Então, nós não podemos ter. Teste é um rompimento de frequência. Só em você testar, você já se sente. E sabendo que o resultado não tem nada a ver com algo negativo. É uma coleta de dados que aquilo ali não serve. Enquanto você não faz, você nunca vai saber. Então, você vive numa frequência mais baixa. O que eu aprendo nesse curso e no outro que eu fiz é que a vida, gente, é frequência. Uma pessoa que ela nunca começa algo, ela vive numa frequência baixa, sabe? Sabe aquela frequência de dúvida, aquela frequência de medo, que são frequências baixíssimas, de insegurança, do se, mas, e se der errado, é uma frequência que comanda a vida dela. A pessoa que arrisca, o empreendedor, a que vai lá e testa, ela vive noutra frequência. Vocês estão conseguindo ver? Que até na hora de eu falar, eu mudo a frequência. Insegurança, medo, dúvida, receio, o que o povo vai dizer, isso e aquilo. Não, meu amigo, eu testei e provei que isso não dá certo, não. Agora eu posso testar de outro jeito, entende? Então, ideia não vale absolutamente nada. Inclusive, eu estava assistindo essa aula e eu tenho vários blocos de notas de ideias. E quando eu estava... até porque eu corro para ter ideias. Então, todo dia eu corro para ter ideias. Né? Viver 120 anos é só de lambuja, mas eu corro para ter ideias, que é uma das horas que eu mais tenho ideias. Deus me dá muitos insights na corrida, então eu não posso parar de correr. Isso é um drive mental que quando você muda, né? Eu não gostava de fazer atividade física, hoje eu amo. Então, gente, quando eu estava pagando essa máquina, quantas ideias eu tenho no meu bloquinho de notas de ideias que eu não testei ainda, que eu estou adiando. Pois sabe o que é que aconteceu? Eu montando essa aula, eu disse, vou começar a testar um bocado aqui. Eu não quero mais só ter um monte de bloco de notas de ideias. Lógico que eu sou uma pessoa que, eu já me considero uma pessoa que bota muito em prática muitas ideias que eu tenho, mas ainda tem mais, tem muitas. Se eu corro todo dia e todo dia eu tenho ideia, todo dia eu tenho que, você está entendendo? Testar, 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 testar. E essas ideias, gente, sempre lembre que eu amei o drive do Administrando Riquezas. Essas ideias podem ser simplesmente para você não criar nada novo, mas potencializar o que você já tem. Concorda? Quem lembra? Mas serve também para você ter múltiplas rendas, para você começar um MVP novo, né? Uma ideia nova, uma testada hoje. Que tal a gente testar algo hoje? Dentro do nosso negócio, ou algo novo, ou
testar um comportamento novo, alguma coisa para validar. Pode falar, Rafa. Era isso que eu ia falar, porque se toda ideia que a gente tem for querer colocar em prática, talvez aquela ideia atrapalhe o processo que você está em outra, né? Você está com um projeto, teve ideia de outro projeto, daqui a pouco você está montando um monte de projeto, não tem nada errado nisso, mas chega uma hora que você está com tanto que você não dá conta de fazer direito e perde o foco, né? As ideias Então, podem ser para o seu único projeto, se você quiser. pronto, é isso, Várias né? ideias dentro do mesmo projeto, dentro da sua casa, como esposo, como mãe. Ideias, gente, testar. Você está entendendo? Agora, lógico, aqui ele está falando muito de negócio, né? É potencializar o que você já tem. Será que você está potencializando o que você já tem? Será que você está pensando em... Teve uma ideia de potencializar, ainda não colocou em prática? Com certeza a gente tem, né? Todo mundo aqui que tem um negócio pode ter uma ideia hoje e testar hoje para potencializar. E quem não tem, aí é que tem que começar mesmo, porque aí o mundo está cheio de coisa boa. E aí você vai testar, teste nem que seja por um dia, ele diz, pelo menos por um dia, para sair de ideia e virar teste, né? Ideia, 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 ideia. Ele falou que no Vale do Silício, aonde as pessoas trabalham, existe um quadro gigante, que inclusive eu já quero isso para mim, um quadro de vidro, né? E ele disse que todo mundo, até porque os cabas lá são sensíveis às ideias, né? Porque eles vivem para ter ideias e potencializar ideias e tudo, eles respiram isso. E aí, toda vez que uma pessoa tem uma ideia, ela vai lá e joga naquele quadro. Ela não esconde de ninguém. Você está entendendo? Aquilo ali, aí um pega, aí o outro já potencializa, o outro já começa a botar. Ele disse que é uma loucura. Mas, primeiro, a pessoa bota lá no quadro, e eu, meu Deus, né? Eu boto meu bloquinho de notas, mas eu quero ter agora um quadro de vidro aqui para eu botar e Clani já passar e já ver, e já dizer, não, que é isso? Gostei, pronto, vou pegar junto, e assim por diante. Eu amei essa ideia. Então, a última frase, que eu amei essa frase, é libertadora, gente. Quem testa não tem compromisso com o erro. Uau, meu Deus. Ela simplesmente só coletou dados. Ela não tem compromisso com o erro. Eu não tenho compromisso com o erro. Você não tem compromisso com o erro. A gente tem simplesmente compromisso em testar, em testar, em testar, em fazer acontecer. Existe um povo esperando nossa ideia ou algo para acontecer que a gente precisa testar, a gente precisa validar e a gente precisa colocar essas coisas de forma exponencial. Testa, valida e acelera e pega mais ideia para botar na exponencialidade. Show? Fazer uma oração aqui para a gente fazer desse dia maravilhoso e amanhã a gente tá junto de novo. Pai, obrigada, Senhor. Graças te dou, porque tu és fiel, tu és bom, tu és poderoso, Senhor. Muito obrigada por essa aula, que a gente possa cada dia ir renovando a nossa mente, trocando os drives mentais para potencializar o que nós temos que fazer nessa terra. Que esses drives mentais que estão sendo instalados na nossa mente, renovando a cada dia, afete vidas. O propósito é vidas, é cumprir um propósito, Pai. Que não seja para nós mesmos, mas para a gente cumprir o nosso propósito, né? Que tudo vem de ti, tudo volta para ti. Muito obrigada, Senhor, por essa consciência. É tudo sobre você, é tudo sobre o reino. Queremos ter armamento mais poderoso para atingir o alvo. Em nome de Jesus, amém. Foto. Vou tirar, tá, Rafa?